Embora todas as cobras tenham o mesmo esquema corporal básico, existem muitas variações. Chegando a medir 10 metros de comprimento, a anaconda verde é quase 10 vezes maior que uma típica cobra milho. E com 200 quilos, ela é 7.000 vezes mais pesada que a cobra cega, que pertence à família que inclui a menor cobra do mundo. Existe cerca de 2.700 espécies diferentes de cobras. 70% delas nascem de ovos. As outras já nascem vivas após saírem de uma bolsa membranosa. Somente um quarto das cobras conhecidas possuem veneno e presas. Mas cada espécie tem formas de ataque e defesa adaptadas a habitats que variam de florestas e desertos. As cobras pertencem ao reino animal, classe Répteis, ordem Ofídeos, família Columbridae. As cobras ou serpentes são animais vertebrados ectotérmicos, ou seja, a temperatura de seu corpo varia de acordo com o ambiente onde ela se encontra. E por conta disso, as cobras, assim como os demais répteis, ficam expostas ao sol para crescer o corpo e diminuírem a atividade durante o inverno. Possuem um corpo delgado, cabeça bem definida e olhos grandes. Tem uma coloração castanho avermelhado ou alaranjado, com manchas grandes e castanho escuro no dorso. São essencialmente terrestres, mas também podem subir em árvores e arbustos. É um animal carnívoro, se alimenta de roedores, lagartos e aves pequenas. As cobras possuem um corpo coberto de escamas que se originam de camada superficial da pele, a epiderme. São ligeiramente sobrepostas de frente para trás, o que facilita sua locomoção. Mudam sua pele à medida que crescem, não possuem ouvido e por conta disso não escutam mais, sentem as vibrações do solo através de seu corpo, o que faz com que seja capaz de perceber a aproximação de outros animais. Sua língua é bífida, isto é, sua ponta dividida em duas partes, serve para explorar o ambiente onde capta substâncias presentes no ar, as encaminhando para um órgão que fica localizado dentro da boca do animal, que desempenha a função equivalente ao olfato. Não possuem pálpebras e, por conta disso, seus olhos permanecem sempre abertos. Possuem órgãos alongados que têm o formato de seu corpo. Porém, não possuem bexiga e, como as aves, elas eliminam a urina junto com as fezes. Algumas cobras são ovíparas e depositam seus ovos em lugares protegidos do sol. Porém, outras geram seus filhotes dentro do corpo da fêmea. Na maioria das vezes, os órgãos copuladores ficam dentro da cauda do macho. Quando seus filhotes são abandonados pelos pais, saem sozinhos para procurar água e comida. Quando atingem a fase adulta, acontece a troca de pele, porque a camada interna de escamas é muito rígida e não acompanha o crescimento do corpo. Qual é a alimentação das cobras e como funciona a sua digestão? Bom, todas as cobras elas são animais carnívoros, né? Ou seja, elas se alimentam de outros animais. Dependendo da espécie, você vai ter serpentes que se alimentam de camundongos, de ratos, de pequenas aves e até de outras serpentes também você vai encontrar. E a digestão delas é muito semelhante à nossa, né? Ela concentra, ela come um animal inteiro, né? Ela não mastiga, isso é diferente da nossa. E dentro do estômago o alimento começa a ser digerido e demora uma ou 2 semanas para a digestão ser totalmente completada, né? Até o animal ir até o final do tubo digestivo, na forma de fezes. É verdade que algumas cobras possuem um veneno para picar suas presas antes de as comê-las? De certa forma é verdade sim, mas a melhor forma de dizer não é um veneno, a gente chama de peçonha. Por quê? Porque ela inocula o veneno, ela tem glândulas na região por cima da maxila dela e ela inocula esse veneno na presa, né? Algumas espécies, como por exemplo jararaca, cascavel, né? Então existem algumas espécies que usam esse artifício. Agora, por exemplo, no coral,
A coral também vai fazer isso, mas por exemplo, a jiboia, ela não tem essa peçonha, né? Os dentes dela não conseguem inocular esse veneno. E elas usam de outros métodos para poder paralisar a presa dela. Qual o principal motivo das cobras trocarem sua pele? Bom, as cobras, como vocês sabem, são répteis, ela tem a pele coberta de escamas. Só que as escamas da pele dela não crescem, então elas nascem já surgem com um determinado tamanho e à medida que a cobra vai crescendo, essas escamas continuam do mesmo tamanho. Então o que acontece? Elas secam e na próxima muda de pele as escamas já estão grandes para cobrir totalmente o corpo da serpente de novo. É mais ou menos como o exoesqueleto dos... Mais ou menos como se fosse o exoesqueleto dos insetos. Só que o que acontece? A escama que vai vir por baixo, na verdade ela já vem formada. Ao contrário do exoesqueleto de inseto, que ele perde primeiro a casquinha dura e a parte de baixo depois endurece. O rabinho da cascavel, por exemplo, conta quantas vezes ela já mudou de pele. Cada anelzinho do rabo da cascavel é uma vez que ela mudou de pele. E como é que os receptores infravermelhos ajudam as cobras a se locomoverem? E como que ela usa a sua língua bifurcada para sentir odores? Então, primeiro os receptores infravermelhos. Muitas espécies de cobra elas têm orifícios logo abaixo da narina chamados de fossetas loreais, no caso das víboras, né, que é a cascavel, a jararaca. E as sucuris, por exemplo, e algumas jiboias têm as fossetas labiais, que é logo acima dos lábios da abertura da boca. Ela percebe com esses receptores infravermelhos o calor dos objetos. Então ela consegue perceber, ela não enxerga da mesma forma como a gente. Ela, mesmo no escuro, ela percebe as diferenças de calor e ela consegue, com esses sensores, mandar uma mensagem para o cérebro dela que entende aquilo ali como uma imagem quente. Então ela usa esse sentido principalmente para caçar o seu alimento, que é normalmente um animal que tem uma temperatura diferente do meio ambiente, né? E ela usa a língua bifurcada, facilita muito para ela sentir odores. O que acontece? A língua de todos os animais tem receptores para moléculas químicas. Por exemplo, moléculas para o salgado, moléculas para o azedo, para o amargo. As serpentes também têm receptores na língua dela. Só que os odores, ela vai captar essas moléculas no ar com a língua, ela recolhe a língua e joga essa língua para o fundo da narina dela. Existe no céu da boca da serpente um orifício que comunica a boca com a narina. Como as cobras se reproduzem e como funciona a sua fertilização interna? Bom, todas as cobras, elas são animais que a gente chama de dioicos, né? Ou seja, tem macho e fêmea separado. E todas as cobras, elas realizam fertilização interna, ou seja, o macho copula com a fêmea, ele introduz uma estrutura chamada de hemipênis. Na verdade, como os mamíferos, o macho tem um pênis, a cobra tem duas estruturas na região da cloaca, que são os hemipênis. Ele introduz um desses hemipênis na cloaca da fêmea, ejacula dentro da cloaca dela e os ovos vão ser fecundados. Algumas cobras vão ter desenvolvimento interno direto e outras espécies vão colocar ovos.